sejam muito bem-vindos ao podcast Melhor Versão. E hoje eu recebo uma convidada muito especial, uma mulher que é advogada, é mãe de 3 filhos e ela se encontrou na profissão de doula. Eu recebo hoje a Thelma Campos. Muito prazer em recebê-la, Thelma. O prazer é meu, uma grande alegria falar desse assunto que me encontrei mesmo nessa profissão, como você falou. Uma missão, né, Thelma? É, uma missão, acho que sim, um propósito assim, que eu encontrei, não sei se temporário, se permanente, mas estou vivendo esse propósito assim, com muita alegria. E quando você decidiu por essa profissão, Thelma? Então, na verdade, eu não decidi. Foi uma coisa que aconteceu, uma coisa puxou a outra. Primeiro, eu fui mãe pela primeira vez, em 2011. Quando eu fui mãe pela segunda vez, foi em 2015. Eu conheci a humanização do parto e nascimento e tive uma doula que me assistiu. Na verdade, 2. E tenho amizade com elas até hoje, graças a Deus, são pessoas maravilhosas. E uma conseguiu até me acompanhar presencialmente no parto. A educação perinatal, que era me passar as informações, era uma distância, porque as doulas eram de Belo Horizonte, da região da Grande BH, e eu estava aqui. E eu já tinha decidido que eu precisava ganhar num local que me desse uma assistência humanizada. Então, seria o Hospital Sofia Feldman em Belo Horizonte, que é público, é do SUS. Mas como eu tinha uma cesariana prévia, aumentava as minhas chances de ir para uma segunda cesariana aqui na região, na época. Então, com essas informações todas, e eu fui para ter o meu filho de parto normal, ainda que pudesse ter uma outra cesárea, se fosse necessário. E sendo que a primeira não foi necessária. Então, assim, eu fui descobrindo na segunda gestação tudo isso, que eu não sabia, né? Eu fui bem enganada na primeira vez. E aí, quando eu voltei para Caratinga, com meu filho nos braços, nascido de um parto normal após uma cesárea, e com vários motivos que impediriam um parto normal, se fosse olhar os mitos que a gente acredita, né? Que eu acreditava também, enfim, minha família, muita gente duvidava. Até eu, né? Assim, fui com medo, mas com segurança de quem estava me assistindo estaria assistindo bem, né? Fazendo um bom trabalho. E aí eu comecei a fazer roda de conversa. Eu comecei a ser ativista para a humanização do parto, para passar informações para as pessoas, mesmo ainda sendo advogada. E eu vi que precisávamos de doulas aqui na nossa cidade, que nós não tínhamos. E da lei das doulas, para poder as doulas ser permitida a entrada delas nos hospitais. E como eu consegui trazer o curso, eu intermediei toda a execução, eu ganhei uma vaga. Eu ganhei, assim. Então, foi uma coisa assim. Falei, olha, eu vou estar lá para ajudar, para auxiliar, para contribuir para que ele aconteça. Vou abrir o local, vou fechar o local, estou com a chave. Então, vou ficar o tempo todo, não custa eu aprender. Então, foi com a intenção de aprender mais que eu fiz o primeiro curso. Só que aí, eu saí de lá, assim, eu tenho mais conhecimento agora do que eu tinha quando eu só estudei sozinha, sendo gestante. Mas tem também o certificado. Então, assim, e a lei aprovou logo na mesma época. Nós mesmos entramos com o projeto, né? Pedimos um vereador amigo, o Diego, na época. E foi aprovado imediatamente e sancionou, assim, bem rápido. Então, a gente já tem a lei municipal que permite a entrada das doulas nos hospitais aqui em Caratinga desde 2018. Foi a mesma época do curso. E foi a época que eu fiz o primeiro curso. E aí acabou aparecendo uma amiga doula que engravidava, outra amiga doula. E aí a gente foi, né, ajudando umas às outras e começamos a trabalhar e assistir outras mulheres. E aí eu sou daquelas, assim, que eu não gosto de ficar na mesmice. Então, fui me aprimorando e tô aí até hoje. Conhecer mais e mais e mais. Sim, encaixou muito com a minha necessidade, que a minha prioridade era cuidar dos meus filhos. Então, assim, eu não precisava ficar fora, semana inglesa, né? Trabalhando. E aí, encaixou bem, assim, com a minha realidade também, né? Então, você que trouxe esse projeto de doulas aqui para Caratinga. Foi, na verdade, fui eu. Nossa. Fui pioneira aí no movimento, junto com outras pessoas, é claro, né? Encontrei pessoas parceiras, amigas maravilhosas que estiveram comigo. E assim, aí a gente montou inclusive um movimento social chamado Isis Materna. E através do Isis Materna é que a gente faz isso como voluntária, as rodas de conversa, né? As informações, as reuniões, palestras, né? Quando a gente é convidado. No caso, é dessa forma que você auxilia as mães, por exemplo, que quer conhecer mais, né, sobre... Ah, sim, pois é. Porque a doula, eu acho que até a principal
papel não é ir no parto e aliviar nas dores. Não é ajudar a mãe a entender só no dia do parto, até porque no dia é muito difícil aprender, né? E ficar com menos medo. Quanto menos medo, menor a dor, menor a tensão. Então, essa educação perinatal, essa passar informações tem que ser previamente. Então, quando a gente já acompanha isso previamente, a doula acompanha a gestante. De preferência com o acompanhante, a gente sempre recomenda que o acompanhante aprenda junto, estude junto, esteja nas reuniões junto, para que no dia aquela gestante esteja mais bem amparada, mais tranquilo possível, né? Para o que vier a acontecer, que sempre é uma caixinha de surpresa, mas ela pode ter um plano, ela pode ter essas informações, né? Para deixar ela mais tranquila mesmo. Durante o trabalho de parto, então, essa pessoa já tem que estar preparada, né? Previamente para esse momento. Olha, a meu ver, sim, porque quando não está, por exemplo, não muda muito o resultado. Ela não consegue recusar procedimentos que estão proscritos, porque ela não sabe se realmente aquilo que estão fazendo com ela é bom, não é bom, se é uma violência obstétrica ou não. Então, se ela não tem esse conhecimento prévio, vai simplesmente chegar lá, a doula pode fazer alguma coisa para alívio de dor, massagens, ajudar a mudar de posição, ir para o chuveiro. Mas se tiver funcionários mesmo do local, da instituição, pessoas, prestadores de serviço da assistência, com uma atuação retrógrada, né, e ela não tiver essa informação antes de conversar sobre isso, questionar, não vai fazer diferença, né? Sim. Então... Não vai fazer muita diferença, na verdade. Eu conheço doulas que ficaram como doulas voluntárias em plantão. Por exemplo, estavam lá no hospital, chegava uma gestante em trabalho de parto, e aí a doula se apresentava e falava, olha, eu trabalho aqui só como voluntária, não sou, né, não tenho ligação com o hospital. Às vezes a gestante ficava bem mais tranquila, não, tudo bem, então não é uma pessoa daqui de dentro que vai fazer o que quer comigo. E aí acontecia o parto ou não, às vezes ia por uma cesárea, mas sempre essas doulas tinham feedback positivo, que a presença delas aliviou alguma coisa, alguma tensão. Já tirou a preocupação. Um pouco, né? Mas não ajuda muito. Eu acho que para ajudar mesmo, teria que ser o trabalho completo de ter essa educação perinatal antes. No caso, acompanhar desde o início da gestação, né? O ideal seria, assim, no início da gestação, já procurar a doula, já ver, né, a forma de trabalhar, as datas que é possível fazer os encontros. Porque para mim, até 35 semanas, acho que tem que estar tudo concluído para a gestante não ter mais nenhuma preocupação, nem mais nada para fazer. Até visita ao local onde ela quer ganhar o neném, ela tem o direito de visitar, então é só, né, ir no local visitar. O plano de parto ela tem direito de fazer por escrito, apresentar no local que ela quer visitar. Então eu acho que isso tudo concluído até 35 semanas é o ideal. Nossa, isso é muito esclarecedor, né? Para as gestantes que estão assistindo aí a entrevista. Muitas não sabem, né? Nem que tem o direito de ter o plano de parto, né? Pois é. E aí, como faz o plano se você também não sabe sobre isso, sobre ele? Então, eu acho que o plano de parto, ele é, inclusive, muito didático, porque ajuda a estudar, né? Cada item que tem. A gente vê na internet vários modelos e vai montando conforme nossa vontade, nossos desejos, né? Sim. Pegar um plano de parto pronto somente também, imprimir, assinar, também não é interessante. Tem que ser uma coisa pessoal, um documento que, né, tem a ver com a pessoa. Então, no caso, a doula ajuda nisso também. Ajuda a gestante. Por exemplo, a gestante descobriu, tá grávida, né? Aí ela procura uma doula. Essa doula, por exemplo, um exemplo, você é uma pessoa que vai ali dar esse apoio ali. Sim, em tudo, né? Sim, tudo. Parto, tudo. A minha forma de trabalhar, a maioria também dessa forma, quando faz o serviço completo, já passa algum material por e-mail, por exemplo, e aí ela já vai tendo intimidade com o assunto. Com vários assuntos ali, com links, vídeos, textos. E aí a gente marca também o curso presencial. Eu gosto de dar um curso mesmo com os temas básicos, com acompanhante junto. Tem umas 3 horas, mais ou menos, cada dia de encontro, uns 3 ou 4 encontros. Depende da necessidade aí de concluir o assunto. E aí, nesses encontros, a gente fala sobre o trabalho de parto, né, as necessidades de cesárea, a hora de ouro do bebê, o que é indicado, o que é recomendado, os primeiros cuidados com o recém-nascido em casa, né? A gente fala da esterogestação, que é os 3 primeiros meses do bebê, e também sobre a amamentação, que também tem muitas dificuldades aí, que
Na verdade, assim, muitos mitos que envolvem também e atrapalham as mães na amamentação, né, ao invés de ajudar. E o plano de parto é uma coisa também que a gente fala sobre ele, explica, e a gestante vai buscando, vai fazendo e a gente ajuda no final, se ela precisa de ajuda para finalizar. Além disso, tem a parte relaxante, né, de a arte também, artística, que eu amo, que a gente pode fazer no final da gestação. O desenho do neném na barriga, a gente faz um, né? Que você fez, eu adoro. É muito bom esse momento, né? Então, são os momentos relaxantes. Por isso que é bom, assim, até antes ter as coisas formais prontas, para ficar só de mais tranquilo no final. A gente pode fazer o carimbo da placenta, faz uma arte, então, com aquele carimbo e guarda, fica uma lembrança, né? Os calda-pés, coisas assim que ajudam no final mesmo no relaxamento. E é um momento tão especial, né? Esse momento, que a mãe tá ali nessa espera, né? Com aquela ansiedade. Sim. Existe muita pressão interna, muitos medos, ansiedade, e tem também externa, que eu acho que é a pior. Então, assim, quando tem uma pessoa que tranquiliza a gente nesse momento, pode ser uma pessoa até leiga, que não é doula, que assim... A gente precisa se agarrar a essas pessoas. Verdade. E ignorar aquelas que estão só falando horror na cabeça da gente. Porque senão piora, assim, essa sensação de tensão no final, né? Porque é tudo novo, né? Pra mãe, né? É diferente. E cada gestação é diferente. Cada parto, cada nascimento, cada filho é diferente. Então, assim... É bom que tenha, assim, apoio mesmo. Então, assim, a doula, ela dá muito esse apoio emocional, né? Principalmente no final. Então, você apoia essas mães, né, e as ajuda a superar os desafios que tem a amamentação, por exemplo, né? São muitos desafios. São. Né? A mama muitas vezes fica doendo, dolorida, né? Sim, É importante falar assim, que como doula, a gente é facilitadora da amamentação e não consultora, né? Então, se a gente tem um curso de consultoria e amamentação, é a parte do trabalho, né? Já vai na prática, no dia a dia, no tete-a-tete, vários encontros para poder ajudar mesmo no sucesso da amamentação. Como doula, nesse trabalho, que a gente é focado mais no parto, a gente passa a parte teórica, né? E a gente pode ensinar a pega correta, né? Sobre livre demanda, que vai ajudar a evitar a maioria dos problemas. Né? Mas o trabalho mais específico, mais detalhado é com a consultoria de amamentação mesmo. Sim. Então, a doula oferece essa consultoria de amamentação. A doula que tem o curso de consultoria e amamentação pode oferecer. Eu não ofereço ainda, eu não fiz, porque eu me dedico mais, eu me foco mais na doulagem até o parto, isso. Entendi. E uma visita após o parto também eu faço para ajudar a ter esse olhar assim, nas maiores necessidades da mulher, né? E se não tiver também, né? Aí às vezes fica só naquela visita e tranquilo, aí a gente finaliza o trabalho aí. Então, vocês, no momento, por exemplo, do parto, vocês auxiliam a equipe médica, né? Com esse parto, para que corra tudo bem? Na verdade, assim, como que é? Um dos pilares para a humanização é a equipe multidisciplinar. Né? O principal é o protagonismo da mulher, que a mulher esteja bem informada para ela conseguir tomar decisões bem fundamentadas, de acordo com o seu conhecimento prévio, né? Então, protagonismo, a gente tem que centralizar na mulher. Então, assim, todos assistem a mulher, todos auxiliam aquela mulher, trabalham para ela. Então, assim, quando existe uma equipe, o ideal é que cada um esteja com um olhar para a mulher e não para o profissional. Mas trabalhando em equipe, a gente conversa, a gente troca ideias, a gente tem, por exemplo... Pode conversar sobre, quem sabe mudar o posicionamento, a posição, pode ajudar. Às vezes o bebê ainda está alto, né? Sim, para voltar ao ritmo de ocitocina, ter mais ocitocina, mais contrações. Às vezes essa mulher está tensa, vamos ver o que pode fazer para ajudar ela a relaxar. Porque o corpo, ele trabalha fisiologicamente muito bem para o parto normal, para o parto natural. Mas a gente é hormonal. Então, se os hormônios assim, de tensão, né? Adrenalina, cortisol, de medo, eles aumentam, corta os hormônios que facilitam o parto. Então, quanto mais medo, mais tensão, mais dor, mais demorado, mais dificulta. Então, a equipe ela tem que estar com esse olhar para a mulher. Então, assim, como doula, eu trabalho para a gestante, independente de quem é a equipe dela,
se é particular ou se vai para o plantão no SUS também. Eu trabalho com um olhar totalmente voltado para ela. E tendo outras pessoas que têm o mesmo olhar da humanização, que além de equipe multidisciplinar tem que ter quando é humanização, tem também MBE, que é a Medicina Baseada em Evidências. Quando a equipe está atuando baseada em evidência científica, né, é maravilhoso. Todo mundo fala a mesma língua, né? Porque aí não vai fazer intervenções nas mulheres desnecessárias, não vai ficar, né, fazendo coisas que não precisam fazer, que não é recomendado que se faça, como episiotomia, a manobra de Cristelé, várias outras coisas que podem ser consideradas violência obstétrica, inclusive. A gestante pode recusar, e se ela não é respeitada, ela tem direito de fazer denúncia, processar e tudo. Mas a equipe que está atualizada não vai fazer isso porque já sabe que não é benéfico, que não traz benefícios, né? Então, assim, eu como doula não vou intervir em nenhuma prática e nem vou atuar como técnica. Mas vou ajudar ali o que puder ajudar para o clima ficar cada vez melhor para a gestante. Agora, as outras coisas que acontecem, somente ela e o acompanhante tem voz naquele momento e tem voz e vez depois daquilo, né? De acionar as autoridades para fazer alguma coisa. Porque esse momento é um momento que a gestante está muito sensível ali, né? Muito vulnerável. Então, muitas vezes é isso, ela nem entende realmente o que está acontecendo, né? Muitas vezes, né? A gente ouve muito os relatos de mulheres falando assim, me deixaram sozinha, abandonada, sem comer, sem beber, sem poder sair da cama. Então, assim, isso é tolir liberdade. Não pode, sabe? Isso é inconstitucional, não pode fazer isso com ninguém. Ninguém pode ser privado da liberdade se não está numa condenação, né, criminal. Então, assim, a privacidade, a intimidade, eu tirar as minhas fotos, eu fazer vídeo de mim, ninguém pode me impedir de fazer isso. Isso acontece. Eu tenho meu acompanhante, é uma lei federal desde 2005. Inclusive tem no Estatuto da Criança e do Adolescente essa garantia da mulher ter o acompanhante. E quando tem lei das doulas, como por exemplo nós temos agora a municipal, mas a federal também está prestes a ser aprovada, além do acompanhante, ela pode ter a doula, que é a pessoa que ela já tem também vínculo, que já tem confiança, que vai ajudar ela a ficar mais tranquila. Então, às vezes, você vê, assim, que realmente ela está sofrendo violência quando ela fala depois se sentiu abandonada. Fui tratada como um animal, fui maltratada, como agora, né, tem uma notícia aí que saiu agora recentemente. Fiquei sozinha. Então, são atos violentos contra a mulher, no momento do parto, que é uma violência obstétrica. Teve algum caso, Thelma, que você assistiu e que te impactou bastante para você relatar pra gente? Teve, sim. Imagino que teve vários, né? Alguns assim, bem, com algumas dificuldades, alguns desafios. Mas tem os que marcam mais, né? Teve um que me marcou, assim, profundamente. A vontade era de não atuar mais, não voltar a trabalhar. Foi um plantão, então assim, né, não foi equipe escolhida, eu fui como doula, tinha acompanhante, mas aí fizeram uma série assim de violência contra aquela mulher. Nossa. Que a gente fica muito impotente, a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente não pode, a gente está limitada pelo dever legal. E também eu fico muito limitada moralmente com aquela mulher para não piorar o clima que já está ruim às vezes. Mas apesar de tudo, eu chorei muito quando isso aconteceu. Eu senti assim, o meu pai quando faleceu, ele faleceu na minha frente. Câncer de pulmão, sem ar. E eu senti o mesmo sentimento, impotência diante de uma coisa assim, você não tem como mudar o quadro. Você não consegue fazer E foi um luto ali. que eu vivi, sabe, na minha profissão, assim, ver tudo que aquela mulher passou, sofreu, sentiu. Ela teve sequelas psicológicas logo depois, psiquiátricas, epilepsia, crise, convulsão, de lembrar do que ela viveu. Foi traumático, muito traumático. E eu também chorei muito, fiquei de luto um tempo, mas graças a Deus, assim, eu ouvi dela depois que eu fui a única coisa boa que ela teve naquele momento. Nossa, a única pessoa. Isso aí te fortaleceu, sabe? Né? Muito. Pra continuar. Muito. E dei apoio e fui com ela quis fazer denúncia na Delegacia da Mulher, fui junto como testemunha, ajudei no que ela precisou. E continuo à disposição para ajudar sempre, de vez em quando a gente ainda conversa, não sei que pé que tá as questões judiciais. Mas dá uma vontade, assim, quando você vê que a pessoa vai pro plantão, tem uma chance, assim, de
pegar pessoas boas e também não. Pessoas preparadas e também não. Então, é tanto tenso para a família quanto para a gente. Imagina. Então, assim, aí eu entendo quando às vezes algumas amigas doulas falam assim, não vou mais trabalhar para atender a mulher quando vai para o plantão. Mas eu ainda não tive essa coragem, porque eu acho que assim, se ela faz de tudo para ter uma doula, financeiramente se planeja e se ajeita, se aperta para ter a doula, não consegue pagar o restante. Ela tem direito de ser bem assistida naquele SUS. E se não for, ela tem o direito de reclamar depois. E eu não vou estar lá, é uma coisa a menos que pode ser boa para ela, né? Então, assim, eu entendo, mas eu ainda não consegui não assistir as mulheres que vão pro SUS. Eu vou ainda. Do jeito que dá, a gente vai. E você sempre se mantém atualizado sobre o parto, né? Sobre na verdade, trabalho, você sempre se atualiza. Como você se mantém atualizado? Eu já trabalhei em tanta coisa na minha vida e eu vou ser bem sincera. Eu não gosto de trabalhar de qualquer maneira. Eu gosto de fazer o melhor que eu posso. E para ser doula, eu gosto de sempre estar me atualizando, fazendo um curso. Igual eu falei, eu fiz o primeiro em 2018, já fiz outros 2 cursos de doula. E esses cursos de doula tem plataforma online que põe aulas atualizadas para assistir, eu estou sempre assistindo. Além disso, fiz outros cursos também esses. Fiz pelo FMG em Belo Horizonte, ia presencialmente também, que é o Sentido do Nascer. Fiz de homeopatia para o parto em Juiz de Fora. Tem o CIA Parto, que é o Simpósio Internacional de Assistência ao Parto em São Paulo, que teve online durante a pandemia, agora vai retornar presencial. Já fui em 2019, esse ano já garanti minha inscrição, estarei lá de novo, se Deus quiser. E o simpósio é riquíssimo, riquíssimo em evidência científica, informação, em palestrantes nacionais e internacionais, para a gente estar pegando assim, o que tem de mais atual das pesquisas que mostram, né? Isso é super importante, Nossa, muito. Além de você estar atualizando, sabendo o que tem de melhor para assistência, a gente até reforça as energias, porque a gente conversa com outras pessoas que têm o mesmo pensamento, né? E a gente se fortalece uns nos outros. Verdade. É muito bom. No caso, quais, assim, nessa profissão sua, quais as maiores dificuldades, assim, que você enfrentou e como você conseguiu superar esses desafios? Eu vejo algumas dificuldades, tanto na assistência com os demais profissionais, resistência de ter uma doula ali junto. Isso já mudou muito, já melhorou muito de 2018 para cá. Graças a Deus, sou muito feliz com isso. E tem o desafio da própria classe também, né? Eu tentei fazer reuniões mensais, as doulas, né, se reunirem, se encontrarem. Aí a gente teve um tempo assim das doulas daqui da região. Depois da pandemia ficou bem esfriado, né? Assim, esfriou e a gente não conseguiu fazer nem online. E também tem a questão assim da dupla função. Tem doula que não tem aquela função única, né, como forma de trabalho. Então, assim, as outras precisam, às vezes, dedicar a outras coisas também. Então, nós não temos ainda aqui na região uma associação, por exemplo, né? Eu tentei a gente reunisse e formasse uma associação regional de doulas. Isso ainda não foi possível. Então, assim, eu, inclusive, sou associada à Associação Doulas Solidárias, que é nacional, né, a nível nacional. Eu participo dessa associação porque ali a gente tem, assim, como atuar conjuntamente, fazer projetos, planos, né, e colocar em prática. Inclusive, por ser solidária, é para atender mulheres que não têm condições de pagar integral, né? Sim. Então, assim, eu até faço parte dessa associação, contribuo para que sempre as doulas da associação no Brasil inteiro possam atender mulheres em situações de vulnerabilidade. Então, eu vejo, assim, que até recentemente a gente teve um encontro, fiz um novo convite para um novo encontro de doulas, porque com a pandemia teve muitas novas formandas que a gente ainda não se conhece, né? Então foi bacana. Então, aí a gente já conheci novos doulas que eu não conhecia, e vou tentar continuar esses encontros para a gente estar de novo voltando a reunir e voltando a se fortalecer. É um desafio ainda, a gente se unir. Esse também é um desafio. No caso, uma mãe, que você disse sobre essa associação, uma mãe que está gestante, ela gostaria de ter uma doula para acompanhar, né, para dar as orientações, mas ela não tem condição financeira. Como que é o processo? Como que ela faz para conseguir ter esse acesso? Acessar o site www.doulasolidaria.com.br e lá tem um cadastro. E aí tem lá os critérios, né, objetivos para que ela possa
preencher. E aí, assim que ela coloca lá os seus dados e a sua DPP, que é a data provável para parto, que é a 40ª semana, se tiver tempo hábil ainda, uma doula daquela cidade, que a gente acessa diariamente o site, a gente vê a gestante daquela cidade e chama para atendimento. E aí a gente vai conversar e vai chegar no ajustamento que dá para aquela pessoa. Então é bem bacana essa inclusive, né? Nossa, é maravilhoso. Inclusive, assim, a gente tem retorno de auxiliar, de assistir, de dar material no enxoval para aquelas mulheres que precisam também. Então, assim, se tiver necessidade e quiser mesmo, é só procurar, que a gente faz tudo para ajudar. Então pode conseguir, porque talvez alguma mãe que está assistindo agora, né? Porque estamos chegando aí o Dia das Mães. Talvez tenha alguma mamãe, né, que pensa, eu queria ter essa assistência de uma doula, mas eu não tenho condições financeiras. Tem esse apoio da associação. Então, sabe, isso bloqueia muito de procurar as doulas, só de pensar que não tem condições. Mas se tiver uma atitude de procurar, eu sei que não só eu que sou da associação Doula Solidária, como outras colegas também, sempre a gente dá um jeitinho de assistir. Porque a humanização, ela tá muito além do só o trabalho e o ônus, né, e o custo. Tem o bônus, assim, da boa assistência, do feedback positivo. A gente faz de tudo para ajudar, para assistir mesmo. É lógico que a gente tem os custos, né? Não tem como a gente fazer tudo, às vezes, sempre no voluntário. Mas, às vezes, também tem como fazer voluntário, depende da situação. Se a mulher quer realmente, busca realmente, eu tenho certeza que ela não vai ficar sem. E o que você diria para as mamães aí, que estão passando talvez um momento de gestação, tá naquele momento sensível, e o que você diria para as mamães aí, uma reflexão assim? Já que nós estamos chegando no Dia das Mães, né? Tá aí. Se já está gestando, né, nesse momento sensível, assim, de gestação, está nessa sensibilidade mais aflorada, que é normal, né, que é hormonal, como eu digo sempre, se apoiar naquelas pessoas que te apoiam, se fortalecer a sua fé, a sua espiritualidade, as pessoas que te auxiliam a diminuir tensão nesse final. E não dar ouvidos mesmo, como eu já falei, às outras pessoas que mesmo com boas intenções acabam que falando muitas situações ruins, colocam mais dúvidas na cabeça delas. Então, assim, nossa, né? Porque nós já passamos por isso também, né? Então, a gente que vive isso, a gente vê que o final é bem tenso da gestação. A gestação toda e o final também. E a gente fica mais sensível, sim. Então, é tentar relevar, se acha uma necessidade de fazer uma terapia, um psicólogo, é maravilhoso também. Né? Se está numa situação assim, que precisa mesmo de um tratamento, que deseja, né? Que na verdade, se a gente for olhar, a terapia é para prevenção, né? Não é nem só para tratamento. Mas é tentar mesmo se aproximar dessas pessoas, que a melhor coisa que tem, qualquer situação da vida, aconteceu comigo recentemente, assim, de um susto muito grande, quem estava ali do meu lado na hora, tudo bem, acontece, fica bem. Então, assim, já me aliviou. Então, na gestação, isso é muito mais importante. Para as mamães que estão considerando contratar uma doula, o que você diria? Contacte a doula, sabe? Converse, procure. Conversar não custa nada, né? E aí, quem sabe, consegue ajustar. E se quiser, por exemplo, uma mãe que está lá vendo a entrevista, pode entrar em contato com você? Com certeza, diretamente comigo também, tanto pela associação quanto comigo. E aí, se tiver uma situação de vulnerabilidade, eu explico, fazer o cadastro para a gente poder atender pela associação. Porque a associação também precisa de um levantamento oficial. Mas antes mesmo de eu estar na associação, eu já fazia isso, né? Então, assim, eu estou na associação porque isso já está dentro de mim, né? De querer ajudar mesmo as pessoas. Isso é muito bonito, Só que, é maravilhoso, sabe? Só que, assim, aquelas que não voltam a procurar, vê uma dificuldade e não voltam a me falar, eu sou de um perfil que eu não gosto de ficar insistindo e perguntando. Porque acho que se fosse comigo, eu não ia achar agradável, né? Não sei, é o meu perfil. Então, eu não tenho essa ousadia de ficar insistindo com as gestantes. Então, se quer realmente, insista. Eu acho que elas devem insistir, que no final dá certo. Verdade. Ô, Thelma, muito obrigada, viu, por ter aceitado meu convite. Agradeço muito. Tenho certeza que esclareceu muita mãe, né, que está assistindo agora. Bom. Que Deus continue te dando sabedoria para você continuar ajudando essas mamães. Amém. Amém. Muito obrigada. Tá? Eu fico feliz mesmo de estar aqui.
E sempre tá falando sobre isso, que é uma paixão pra mim, né? E a gente vê que quando a pessoa faz com coração, né? Não é só uma profissão, é além, né? Você faz além. Então, é verdade, assim. Isso é bom de se ver. Obrigada, assim. É uma alegria mesmo pra mim, sabe? Igual a gente pode estar cansado, o que for, 3 filhos, uma casa pra cuidar, não é, né? Os estudos que a gente dedica também. E mesmo assim, trabalho final de semana, à noite, fico de plantão no telefone 24 horas para assistir, para atender a qualquer momento. Mas é com muita alegria mesmo, porque a gente ajuda a ter histórias melhores para contar, sabe, de nascimento. Isso é muito lindo. No início, quando eu fiz o curso, eu inclusive fiz esse exercício de estudar sobre o meu nascimento, perguntar para minha mãe coisas que a gente não sabia, a gente não pensa, né? E aí eu vejo tantas histórias ruins e depois, assim, quando eu atuo vendo uma história boa, ai, é maravilhoso. Gosto muito. É gratificante, né? Muito. Muito obrigada, viu? De nada, eu que agradeço. Amém. Pessoal, fiquem com Deus. Obrigada pela sua atenção. Tchau, tchau. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.